Fuga em massa. Os recrutas russos estão com medo da guerra da Ucrânia e os civis se negam a lutar. Tudo isso porque o Putin assinou um decreto que convoca 300 mil civis de forma forçada e envia todos eles para o exército para lutarem na guerra da Ucrânia. Por que os russos estão fugindo? Quer entender tudo isso? Acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Antes da gente ir para as manchetes que eu separei para você no dia de hoje, deixa eu te pedir, você que assiste Atualiza aí ou você que está chegando agora pela primeira vez, caiu aqui meio de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal e eu peço para que todos cliquem aqui embaixo no botãozão vermelho de se inscrever para que o canal possa chegar aí à sua meta de 100 mil inscritos ainda esse ano. Não esquece de badalar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos às 6 horas da manhã e, claro, deixa o seu like porque ele é fundamental para o crescimento do canal e para que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. Posso contar com a sua ajuda? Rapidinho, vai lá e deixa o seu like. Tenho certeza que você vai dar essa moral para o canal. Obrigado de coração. Bora para a manchete então? Na verdade, para as manchetes, são duas no dia de hoje, muito importantes. Primeira manchete já está aí na tela para você. CNN, mas dessa vez lá de Portugal, lá da Europa, que diz assim no seu título: mobilização parcial coloca russos em fuga, tráfego nas fronteiras aumenta e muitos voos estão esgotados. Mas aí vem a grande questão, por que os russos não estão comprando a ideia do Putin, essa história de lutar pela pátria? Simplesmente porque todos já entenderam que a guerra da Ucrânia não tem nada a ver com uma guerra patriótica, na verdade é uma guerra de agressão que o Putin moveu para se manter no poder. E isso está afetando e está muito claro para a população russa, que não está aderindo à convocação de mais de 300 mil civis de forma forçada. Os homens, principalmente, entre 19 e 65 anos, estão tentando de todas as formas fugirem do país, porque eles não querem entrar numa guerra que não é deles. Se essa guerra acabar, não muda nada para o povo russo nesse momento. Por isso, eles não querem lutar numa guerra, eles não estão sendo ameaçados. Vamos aí nas letrinhas pequenas para você entender o que está acontecendo. E no primeiro parágrafo diz assim: a mobilização militar parcial decretada por Vladimir Putin está a assustar a população russa. O Kremlin, sede do governo russo, garantiu que seriam chamados apenas 300 mil homens entre os reservistas, mas como a CNN Portugal escreveu esta quarta-feira, o documento que decreta a mobilização não limita a convocação a reservistas e o ponto que define o número de soldados mobilizados está oculto. Caso você não esteja acompanhando aí muito de perto, o decreto do Putin tem vários tópicos e um dos tópicos é um tópico secreto, ele não foi divulgado, só foi dito que ele existe, mais um tópico, mas não foi dito. E muita gente está especulando do que se trata isso. Será que esse número de 300 mil pode ser maior? Será que a convocação pode ser de pessoas que não são reservistas? Você sabe o que significa um reservista? Reservistas são pessoas que em algum momento da vida passaram por algum treinamento militar, pelo menos o treinamento militar básico, e ainda estão em idade para poder combater. Mais ou menos assim, você que está me assistindo aí, você serviu às Forças Armadas, Marinha, Exército, Força Aérea? Pois é, se você passou por um treinamento militar, nem que seja básico, e ainda esteja ali com 19 até uns 60 anos, você vai ser um reservista e vai poder ser convocado em caso de guerra. É mais ou menos o que acontece com a Rússia. O problema é que você, por exemplo, que fez o serviço militar obrigatório lá quando você tinha 19 anos, 18 para 19 anos, e você está com 40 anos, por exemplo, você não tem mais nenhuma habilidade militar, talvez você esteja acima do peso, você hoje é um profissional de sucesso na sua área, seja ela qual for. E aí do dia para a noite, simplesmente o presidente, que é um autocrata, no caso da Rússia, convoca você para que você saia da sua casa, da sua família, largue os seus filhos, alguns deles, muitos deles na verdade, ainda crianças que dependem de você, e você vai ser mandado para quilômetros de distância na sua casa, para um campo de batalha, para lutar uma guerra que não faz o menor sentido para o povo russo. Se os russos forem para essa guerra e vencerem, o que eu acho muito improvável, não muda nada para os russos, não muda absolutamente nada. Só que mesmo vencendo, esse militar, aliás, esse civil que foi transformado em militar em alguns dias de treinamento, ele pode morrer, mesmo com a Rússia vencendo. E os russos não querem passar por isso.
Vamos lá para o segundo parágrafo. Diz assim, ó: voos diretos de Moscou para Istambul, na Turquia, para Yerevan, na Argélia, destinos que permitem a entrada de cidadãos russos sem vistos, ficaram esgotados nesta quarta-feira, de acordo com dados de vendas da Aviassalis. Acho que é isso. Também as ligações para outros países, como a Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão e Sérvia, estão esgotadas para o futuro próximo, ou seja, são os russos tentando sair da Rússia de qualquer jeito, não importa o país, não importa se é o Azerbaijão, o Cazaquistão, a Sérvia, a Turquia, não importa, o que eles querem é sair da Rússia o mais rápido possível para não precisar ir para uma guerra injustificável, o que é muito diferente do que aconteceu quando os russos invadiram a Ucrânia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os ucranianos decretaram uma convocação geral de todos os homens. Aconteceram fugas? Sim, pessoas tentaram sair da Ucrânia para não ter que lutar a guerra. Só que o que aconteceu lá foi que a própria população, em grande medida, obviamente que não toda, mas em grande medida, procurou os postos de alistamento. Inclusive, pessoas fora das faixas etárias estabelecidas, inclusive fora do gênero. Mulheres que não estavam sendo convocadas se alistaram porque eram enfermeiras, médicas ou tinham alguma experiência de combate e se alistaram porque queriam defender o seu território, a sua pátria, a sua liberdade e soberania, o que não está acontecendo na Rússia, porque, como você já sabe, é uma guerra de agressão. Não faz nenhum sentido para um russo civil que tem uma vida tranquila, normal e pacata ir para uma guerra que, se ele vencer ou se ele perder, não muda nada para ele. Agora, o simples fato dele ir para a guerra aumenta muito as chances dele morrer em combate ou voltar para casa com gravíssimas sequelas. Agora, o que tem acontecido? Os russos estão tentando fugir do país, só que os russos se tornaram, no mundo como um todo, principalmente na Europa e na Ásia Central, uma espécie de pessoas não gratas. Eles não são bem-vindos em praticamente nenhum país do mundo. Foi isso que o Putin conseguiu, uma antipatia geral pelos russos que estão movendo uma guerra de agressão. E por que eu estou dizendo isso? Por conta da segunda manchete que eu separei para você, manchete do Valor Econômico, que diz assim no seu título: Finlândia fecha fronteira com a Rússia após fuga de reservistas. Sim, a Finlândia faz fronteira com a Rússia. Aliás, a Finlândia é um dos grandes fracassos russos. Sabe por quê? Simplesmente porque se a Rússia invade a Ucrânia para que a Ucrânia não entre na OTAN, o que aconteceu? A Finlândia, que historicamente é neutra, a Finlândia nunca quis entrar na OTAN, já houveram plebiscitos lá e a população sempre falou: não queremos entrar na OTAN, queremos nos manter separados. A Finlândia correu para debaixo das asas da OTAN para se proteger do imperialismo russo, porque eles sabem que se o Putin vencer na Ucrânia, ele não vai parar por ali e a Finlândia tem uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros com a Rússia. Então a Finlândia é uma grande derrota para a Rússia nessa invasão da Ucrânia. E é justamente para lá que muitos russos estão fugindo, só que agora por terra, porque como faz fronteira, a galera está tentando entrar ali e atravessar de carro. O que a Finlândia fez? Essa guerra é de vocês, meu amigo, não tem nada a ver com isso. Fecha a fronteira. E olha que loucura, o governo da Finlândia fechou a fronteira e a própria oposição, ou seja, aqueles políticos que não compõem a base do governo, também são a favor, ou seja, se formou uma coalizão dentro da Finlândia. Ninguém quer os russos no seu país. Russo hoje é sinônimo de problema no seu país ou no mundo como um todo. Se liga aí nas letrinhas pequenas. A Finlândia vai fechar sua fronteira para cidadãos da Rússia após o anúncio da convocação de reservistas para servir o exército de Moscou ter causado um grande êxodo de homens entre 18 e 65 anos, justamente os convocados, para o país nórdico. O único da União Europeia que faz fronteira com a Rússia que ainda recebia cidadãos do país. Ou seja, a Finlândia é o único país da União Europeia que faz fronteira e recebia, né, obviamente, esse cidadão, porque a Polônia, obviamente, que não vai receber, né? A Polônia tem uma aversão à Rússia, meu, que o que eles já sofreram nas mãos dos russos não é brincadeira. Finlândia também já sofreu na Segunda Guerra, foi invadida, só que a Finlândia, meu amigo, deu um sacode na Rússia,
com um exército muito menor, mais ou menos como a Ucrânia está fazendo nesse momento. Último parágrafo aí para você. O governo do país vinha recebendo pressões internas para impedir a entrada de russos fugindo da convocação militar. Tanto a população finlandesa quanto a oposição de direita apoiam a medida, ou seja, todo mundo apoia. Russos aqui não. Está se formando uma espécie de russofobia dentro da Europa, porque os russos estão causando um grande problema. Aliás, os russos não. Especificamente, a cúpula do governo corrupta da Rússia, que quer se manter no poder a qualquer custo e vê a sua sobrevivência política na própria vitória na guerra da Ucrânia. Gente, moveram uma guerra contra um país soberano, livre, que em nada ameaçava a Rússia. Tanto é verdade que se o problema era entrar na OTAN, por que a Rússia não atacou a Finlândia? A Finlândia já entrou na OTAN e tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia. Tá aí mais uma hipocrisia do senhor Putin, fazendo a própria população russa sofrer, sendo pessoas não bem vistas dentro da Europa, pessoas tentando fugir, pessoas que têm uma vida comum, como eu, como você, que só querem a paz, só querem viver tranquilas e verem os seus filhos crescerem, serem felizes, agora estão sendo chamados para uma guerra estúpida que não tem nada no que a Rússia possa levar vantagem nesse conflito. É isso que o Putin conseguiu e a derrota já está decretada, a não ser que ele use as armas nucleares, o que eu acho que é muito possível por se tratar de um ditador, quando ele se sentir acuado demais, e esse momento, pode anotar, esse momento vai chegar, mas se ele fizer isso, infelizmente, nós vamos ter um mundo completamente diferente no final dessa guerra, se é que essa guerra vai acabar. Infelizmente, o mundo parece que não aprende, a humanidade continua guerreando entre si. É triste, mas é isso que a gente tem para hoje. Estou deixando você aqui muito bem atualizado com as notícias na hora que elas saem. Chegou até aqui? Tá gostando do canal? Então dá uma moral, ó, clica aqui na logo do canal que está aparecendo logo aqui, se inscreve e deixa seu like. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, por favor, sapeca o dedo aí no like, porque isso é muito importante para o canal. Beleza? Tamo junto, brigadão, a gente se vê amanhã, 6 horas da manhã, com mais assuntos aí, fazendo a cobertura de toda a geopolítica internacional e nacional, e agora cobrindo aí o conflito da Ucrânia, que tem muita coisa acontecendo diariamente, saem notícias. Te aguardo no próximo episódio. Fui!